Pastor Glauber, vem, vamos orar pelo pastor, estenda sua mão. Pastor Glauber tem se tornado um grande amigo, irmãos. E uma coisa que eu tenho mais apaixonado nele é o coração. Não vai fazer eu chorar, não. Não, ele tem um coração bom. Ele tem um coração sensível. E poucas pessoas, é difícil você achar alguém que tem um coração assim, que quer aprender, que quer crescer, e o que me anela mais nele e faz gostar mais é esse coração dele. Quando eu falo um coração de menino, é um coração despojado, sem malícia, sem maldade, um coração que quer cumprir um propósito. Isso é muito bom. E nessa andança que a gente tem já, são poucas pessoas que têm esse coração. É uma virtude, ele tem um coração assim. E eu fico feliz por isso, de ver isso nele. E é isso que faz a pessoa ser apaixonante. Amém? É lidar com uma pessoa que tem um coração sensível. Pai, eu oro pela vida do teu servo. O Senhor tem escolhido ele nessa geração. O Senhor escolheu ele nessa geração. Talvez ele foi tirado atrás das malhadas. E é isso que faz ele chegar aqui hoje, com a convicção que tem, com a certeza que tem. Porque no quarto secreto, onde muitos um dia imaginou, falaram, mas ele não deu ouvido às pessoas que criticavam, que falavam, mas ele olhou para o Senhor, ele sabe, ele conhece quem é o Senhor. O Senhor se manifestou na vida dele, e o Senhor tem levantado o ministério dele, a casa dele, a família dele. E uma das coisas mais difíceis que tem no ministério, que a gente tem, é pastorear a família. Quando eu falo de difícil, Pai, não é de problema, mas é muito top isso, Senhor. E a família dele está aqui, porque a família conhece a gente, sabe os nossos erros, as nossas falhas, quem nós somos também no secreto. Mas isso é muito gostoso de ver a família, isso mostra aliança, isso mostra propósito, isso mostra direção, isso mostra alinhamento, Senhor. E eu abençoo a família desse homem, Senhor, que está junto com ele, os filhos. Obrigado, Pai. Obrigado por pertencer a Deus, estarmos nessa igreja, eu e a minha família, aprendendo com Ele também, ouvindo as palavras e as mensagens deles, que são maravilhosas, Senhor, são palavras muito coerentes, muito bíblicas, muita palavra de Deus nela. E eu te louvo por esse momento, e que essa igreja seja muito abençoada através do teu filho, que o Senhor coloque mais sabedoria, mais conhecimento, mais discernimento, e que os dons proféticos que ele tem dentro dele, meu Deus, seja reavivado, seja trazido à tona, para que o teu corpo seja glorificado. E no nome de Jesus, esse dom de cura que tem nessa igreja, de câncer, de doenças horríveis, que pessoas possam ser curadas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz, irmãos. Baixa um pouquinho, Sérgio Filho, acho que está alto o meu retorno aqui. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz, mas é feliz de verdade, vendo o Jaime aí de volta. Sumiu de nós desde o Thanksgiving do ano passado, mas está aí de novo. Eu te amo, brother, some não. O Lauro, a Suzy estão aí. A Suzy tinha o quê? 3 semanas já, né, Suzy? Mandei mensagem para ela essa semana, está de volta. E o mais importante, é o Nathan também aqui. Ezequiel, cadê o Ezequiel? Está lá atrás. Então, estou muito feliz de ver o milagre que Deus já fez na vida da mãe do Bruno. Nós já estamos vendo que o poder sobrenatural de Deus já está começando a se manifestar no nosso meio. Ele já estava manifestando, mas agora com mais, como posso dizer, com mais evidência, mais intensidade. E eu sei que daqui para o final do ano nós vamos ter muito mais milagres ainda. Amém? Por quê? Porque nós entendemos que para que o milagre de Deus ele possa acontecer na nossa vida, tem que existir uma mudança e uma manifestação também da nossa parte. Deus ele não age sozinho. Deus ele age naquilo
que nós damos liberdade para Ele agir. Se você não dá liberdade para Deus agir na sua vida, Ele não vai fazer. Deus, Ele não é intrusivo, Ele não é uma pessoa que Ele se mete aonde Ele não é chamado. Deus, Ele só se manifesta quando nós damos liberdade para Ele e permitimos Ele agir nas nossas vidas. E se isso não acontecer sem a nossa autorização, Ele não irá se manifestar, Ele não irá fazer, Ele não pode forçar ninguém e obrigar ninguém a fazer algo que a pessoa não quer. Agora, Satanás, ele é diferente. Você querendo ou não querendo, ele vai se meter na tua vida. Ele vai se intrometer a ponto de parar você e obrigar você a desistir daquilo que ele tem para você, o que Deus tem para você. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ninguém na face da terra, no mundo, nasceu sem um propósito. O Alex tem um propósito específico na vida dele. A Jessie tem um propósito. O Nathan tem um propósito. O Lauro tem um propósito. O Bruno tem um propósito. Eu tenho um propósito. Teus filhos nasceram com um propósito. Ninguém nasce sem um propósito. Mas para que eu e você possamos entender esse propósito, nós temos que ter uma transformação aqui, na nossa mente. Como nós pensamos, como nós entendemos, como nós vemos o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Somente com a transformação da nossa mente é que nós vamos poder viver o verdadeiro propósito de Deus em nossa vida. Sem essa transformação na nossa mente, nós jamais poderemos viver. Nós jamais poderemos receber aquilo que Deus tem de melhor para nós. Entenda, eu e você habitamos nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um lugar que é chamado céu. Nós viemos de lá e para lá nós voltaremos. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: o seu foco, ele não pode ser nas coisas terrenas. O seu foco não pode ser aqui nessa terra, nas coisas que esse mundo te oferece. Não pode ser em tudo que está aqui, porque tudo que está aqui, ele vai ficar para trás. Do mesmo jeito que você veio para a terra, nu, é do mesmo jeito que você vai voltar para o céu. Sem nada. Você não trouxe nada quando você veio. Quando você nasceu, o que você trouxe? Faça o exemplo. Qual o nome da bebê de novo? Nayana. Dayana. Quando ela nasceu, o que ela trouxe? Nada, né? Só alegria para a mãe. Mais nada. Do mesmo jeito que a Dayana nasceu, o dia que ela voltar para o papai, ela vai levar nada. Nada. Por isso, em Colossenses 3:2, a palavra diz: mantenham os seus pensamentos nas coisas do e não das coisas terrenas. É isso que nós somos incentivados pelo apóstolo, a manter o nosso foco nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Eu não estou dizendo para você não conquiste nada aqui na terra. Pelo contrário, eu estou dizendo, você pode conquistar, porém o seu foco não pode ser nas coisas terrenas, tem que ser nas coisas do céu. Porque a tua eternidade não é aqui, é lá. É com Cristo.
sentado na mesa do Senhor. E quando você entender isso e a sua mente for para as coisas do alto, você vai viver, comprovar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas o que tem acontecido ultimamente, o grande problema nosso, atualmente, é que nós somos influenciados demais por tudo, por todos e por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós, como seres humanos, temos uma debilidade de ser influenciados. E isso leva a que eu e você percamos o foco e esquecemos que as coisas importantes não estão aqui, mas estão no céu. Será que eu estou errado? Nós não somos pessoas perfeitas, porém nós somos pessoas que somos facilmente, muitas das vezes, manipulados. Eclesiastes, Salomão, ele fala uma coisa muito interessante, para que você veja que isso é um problema nosso, da humanidade. Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: se uma mosca, uma pequena mosca, uma mosquinha, cair dentro de um jarro de perfume, ela vai fazer mais dano para o perfume do que se o perfume não tivesse, se ele tivesse, qual é a palavra? Vencido. Irmãos, uma pequena mosca. No Brasil, eu dou exemplo que lá na minha cidade nós temos um bicho que chama Maria Fedida. É Maria Fedida. Então, esse bichinho, se ele cair dentro do perfume, ele vai fazer um dano no perfume irreversível. Não tem mais como arrumar ele. Estragou, acabou. Vai contaminar ele, vai deixar de ser puro. E o perfume, quando ele era feito, ele não era feito como é feito hoje, bota na máquina, faz. Não, era artesanalmente, ou seja, passava por prensas, ele ficava ali fermentando, colocando ervas de todo tipo para aquele cheiro ser bom. Aí cai uma Maria Fedida lá dentro. Um perfume que estava ali fermentando por anos, acaba se perdendo em minutos. E é mais ou menos assim, quando permitimos certas conversas, certos comentários entrar na nossa vida, é a mesma coisa. Quando nós permitimos certas pessoas entrar na nossa vida, é da mesma maneira. Ele vai estragar aquele perfume que Deus tem semeado na sua vida por anos. Um comentário rápido de alguém pode estragar uma vida toda de evangelho na sua vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma abertura que você der para alguém falar algo na tua vida, seja de 3 a 5 minutos, pode destruir a tua vida. Uma crença da tua vida que você aprendeu desde criança. 5 minutos. Ou, deixa eu molhar a boca, porque hoje eu estou com sede, viu? Ou algo que você ensinou para o teu filho a vida toda, que é correto. Chega um amigo, em questão de, assim, destrói tudo aquilo que você ensinou. Vocês já viram isso acontecer? Nós tivemos um jovem, há muitos anos atrás, na antiga igreja aqui. Ele foi ensinado o evangelho. Eles chegaram aqui, uma família de 3, e nós ensinamos. Eu era o líder de jovem na época da igreja.
A igreja, o ministério aqui se chamava Igreja do Deus Vivo. Os que são os fundadores das igrejas, o pastor Marcos e a pastora Joana. Então a igreja tinha o ministério de adolescente. Nós ensinamos os adolescentes. Nós temos a irmã Luciana aqui, que tem os filhos que cresceram dentro da igreja aqui. Esse jovem, ele frequentava, ele cresceu, ele aprendeu o evangelho dentro da igreja. Ele foi para a escola, chegou no high school. O professor dele disse que Deus não existia e começou a colocar coisa na cabeça desse jovem. Hoje ele é desviado, hoje ele não acredita em Deus, ele acredita que ser um ser superior, ele é um ser superior, acredita nas curas medicinais e caminha como se ele fosse um monge. Aí você fala de Deus, ele diz que ele é Deus. Para vocês verem que quando você dá liberdade para alguém falar na tua cabeça e implantar algo, ele pode destruir tudo aquilo que Deus tem ensinado e o que Deus tem falado para você. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. E o apóstolo Paulo, ele é muito específico com isso. E ele fala, não permita esse tipo de coisa na sua vida. 1 Coríntios 15, 33, ele diz assim, 1 Coríntios 15, 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Jesus era um tipo de pessoa que ele se assentava na mesa de todos, com todos. Não tem problema você se assentar na mesa de qualquer pessoa. O problema é como você vai permitir que essas pessoas influenciem você. Jesus, ele se assentava com corruptos, ladrões, prostitutas, com provavelmente assassinos, com todo tipo de gente ele se assentava. Porém, todo tipo de gente que ele se assentava, ninguém conseguia influenciar a ele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha o foco do alto. A mente de Jesus estava focada no céu. Ele estava focado no evangelho. Jesus, ele veio à terra. Vou falar algo para os irmãos e os irmãos podem até não crer. Jesus, ele nunca veio para a terra com a intenção de curar. Você sabia disso? O evangelho nunca foi sobre a cura. O evangelho sempre foi sobre a salvação. A cura era a consequência do evangelho sendo pregado. Quando existe o evangelho sendo pregado, as curas acontecem, o poder de Deus é liberado, porque o verdadeiro evangelho é falar do amor de Jesus, é falar do amor de Deus pelas pessoas. E quando esse amor ele é pregado, a cura acontece. Os milagres acontecem, o sobrenatural de Deus acontece. Não adianta eu vir aqui e falar de cura, mas eu não falar do amor de Deus. Agora, quando eu falo do amor de Deus, a cura, ela é consequencial. Ela vai acontecer, você querendo ou não. É assim que funciona. O milagre de Deus, ele começa a acontecer, o sobrenatural de Deus começa a acontecer quando nós falamos desse amor, quando nós falamos de quem é Jesus e o propósito que Jesus veio. O propósito de Jesus veio foi para que o evangelho fosse pregado, que a palavra de Deus viesse e se manifestasse entre nós. Esse é o verdadeiro projeto de Deus para mim e para você. A cura, os milagres vão vir a partir do momento que o evangelho fosse pregado.
o evangelho começou a ser pregado, começou a existir transformação nas vidas, o poder de Deus se manifesta. E para que isso aconteça, nós temos que ter essa transformação na nossa mente. Então, quando Jesus se assentava na mesa com as pessoas, não era para ser influenciado, mas era para influenciar. Você já pensou, você já parou para pensar? Para e pensa comigo. Se existisse Instagram, Facebook, TikTok, na mão de Jesus, já parou para pensar? Eu sentei essa semana na preparação da mensagem e comecei a pensar nisso. Pedro, Jesus sentado lá no Monte das Oliveiras, e Pedro, Jesus, levanta o pescoço um pouquinho, vai lá. João, no Instagram, Jesus fala mais alto, fala um pouquinho mais alto. Aí acabou de pregar, todo mundo sentado ouvindo ele. Jesus pega o telefone, selfie, vamos lá, selfie. Você já parou para pensar? E Jesus pregando, e está lá Tiago lá atrás, gravando. YouTube, a mensagem de Jesus no YouTube. Para pensar. Se uma pessoa e 11 discípulos fizeram uma revolução no mundo sem um telefone, imagina nós, o que podemos fazer com isso aqui. Nós podemos mudar o mundo, podemos transformar a vida de pessoas, porque nós fomos chamados para ser o quê? Influenciadores, e não pessoas influenciadas. Jesus, ele se assentava com todos, sem pensar nas consequências, porque ele queria que as pessoas tivessem uma transformação, porque ele queria que as pessoas pudessem vivenciar e pudessem viver aquilo que o apóstolo Paulo está falando, a vontade perfeita de Deus, viver os milagres de Deus, viver uma vida de transformação, uma vida no sobrenatural. E o pior é que as pessoas não gostavam quando Jesus, os religiosos não gostavam, os religiosos se levantavam contra Jesus toda vez que Jesus falava da abundância que Deus tinha para oferecer. Olha lá, olha aqui lá em Marcos comigo. Diz assim, Marcos capítulo 2, do verso 13 ao 17. Ô pai, desliga o aquecedor, porque agora esquentou. Diz assim, olha a raiva dos religiosos. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Uma grande multidão se aproximou e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos, os discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. A raiva deles era essa, é que Jesus, ele se assentava com todo mundo para influenciar, para mudar, para transformar vidas. Eu e você somos chamados para fazer a mesma coisa, sentar com todos, não para ser pessoas que compactuamos
com o que eles fazem, com o pecado deles. Mas nós somos chamados para ser pessoas que vão levar o evangelho da transformação para essas pessoas. Então, quando você senta na mesa com qualquer pessoa, não é para fazer o que ele faz, mas é para direcionar essa pessoa para Jesus e levar a eles a ter uma transformação. O seu chamado é para sentar com todos, mas para influenciar a uma transformação. Você não pode compactuar das mesmas coisas que as pessoas compactuam, porque a Bíblia diz que nós somos luz entre as trevas. Amém? Então Jesus, ele se sentava com todos, porém nem todos se assentavam à mesa de Jesus. Os irmãos estão entendendo a diferença? Ele se assentava com todos, mas nem todos podiam se assentar à mesa com ele. E eu explico por quê. A mesa de Jesus era para pessoas que tinham intimidade com ele. Na mesa de Jesus só sentava quem era discípulo. Jesus só se assentava com seus discípulos porque ele tinha o seu coração. A mesa de Jesus é para quem quer ter comunhão com ele. Por isso, não é que ele fazia acepção de pessoas, mas ele fazia diferença de quem ele tinha o coração. Se Jesus não tem o teu coração, você não pode sentar na mesa com ele, na mesa dele. Os irmãos estão entendendo a diferença? Ele se assentava com todos, porém na mesa dele só entrava quem tinha o coração de Jesus. É por isso que fala muito da unidade. Nós estamos falando de unidade, de ser um. Nós temos que ter o mesmo coração, o mesmo pensamento, o mesmo espírito, a mesma intenção, o mesmo foco, a mesma direção. Quando nós temos isso, as coisas começam a acontecer. E o propósito de Jesus era esse. Era que as pessoas tivessem esse foco, esse entendimento, essa vontade. E para que isso pudesse acontecer, as pessoas tinham que entender que elas tinham que abrir mão de si, dos seus desejos, das suas vontades, por uma causa maior. Qual é a causa maior? O reino de Deus. Se você quer viver o excelente de Deus na tua vida, se você quer viver o que Romanos 12:2 diz, você precisa abrir mão de tudo por Jesus. Não adianta você abrir mão de 99,9%. Tem que ser tudo. Porque ele fala em Lucas capítulo 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Não adianta você pegar e falar assim, olha, eu entrego isso, eu te dou isso, eu te dou isso, eu te dou isso, mas eu fico com isso. Ou você está 100%, ou você não deu nada. Irmãos, é duro de falar isso, mas é uma verdade. Ou você se entrega 100% a Deus, ou não adianta. É 100%. 100%. E eu provo isso para vocês na Bíblia. Se não for 100%, de nada adianta. Olha só, Marcos capítulo 10, do verso 17 ao 22, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou-lhe:
Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Do que nós começamos falando em Colossenses? Que o nosso pensamento tem que estar aonde? Nos céus. E o que ele está pedindo para Jesus aqui? A vida eterna. E aonde nós vamos ter a vida eterna? No céu. Jesus lhe respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Forte, né? Olhou para ele e o amou. Aí Jesus continua: falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Ele tinha obedecido, ele tinha feito tudo. Porém, a única coisa que Jesus pediu, ele negou. No caso desse jovem, era o dinheiro. O seu caso, pode ser que não seja o dinheiro, pode ser outra coisa. Pode ser um vício, pode ser... Entenda, Jesus, ele pode pedir para o Alex. Vamos dar um exemplo básico, ok? Simples. Vamos lá. O Alex não faz, mas o Alex pode ser que ele goste de tomar um vinho. Deus chega para ele e fala assim: Alex, eu não quero mais que você tome vinho. No meu caso, eu não bebo vinho, eu não tomo bebida alcoólica, porque é uma decisão minha. Ok? Não é porque a Bíblia proíbe. É uma decisão minha, eu decidi. Ok? Não tenho problema com quem toma o seu vinho dentro da sua casa. Não tem problema nenhum. Alguém tem problema com isso? Estou sendo aberto, direto com os irmãos. A Bíblia não condena. O que a Bíblia condena? Fazer o quê? A embriaguez. É isso que a Bíblia fala. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Então, Deus pede para o Alex que ele deixe de tomar vinho. Eu tomo vinho, mas Deus não fala para mim. Ele não exige de mim que eu deixe de tomar o vinho. Mas o Alex, ele pede o vinho. Por quê? Porque que cada um, ele vai pedir uma coisa diferente. Porque ele quer saber o teu coração aonde está. Os irmãos estão me entendendo o que eu quero dizer com isso? Então, se ele toma o vinho dele, Deus não falou com ele que ele tem que deixar de tomar o vinho, quem sou eu para falar para ele deixar de tomar vinho? Agora, se Deus chegar para mim e falar assim: você precisa parar de tomar vinho, eu vou me entristecer ou eu vou parar de tomar o vinho? Eu devia ter falado do seu PlayStation, né? Tem gente que fala de chocolate, não? Largar o vinho do lado? Então, isso é algo que Deus tem falado muito comigo, com o chocolate. Eu estou lutando, irmãos, com o açúcar. Estou lutando com o açúcar, para os irmãos terem ideia. Então, irmãos, vai existir coisas que Deus vai pedir para você e não vai pedir para o Lauro. Vai existir coisas que Deus vai pedir para Jesse e não vai pedir para mim. Por quê? Porque Ele quer conhecer e saber aonde está o teu coração. Não que Ele não saiba, mas Ele quer revelar para você aonde está o teu coração.
Se você quer sentar na mesa de Jesus, você não pode se dar somente 99,9% do Senhor. Você tem que se dar 100%, porque Ele se deu 100% por você. Quando Ele abriu, a Bíblia diz que Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele deixou, Ele abandonou de ser servido pelos anjos para morrer por você no seu lugar, na cruz, para que você fosse perdoado. Ele abriu mão de tudo que Ele tinha, 100% do que Ele tinha, para que você pudesse viver uma vida no sobrenatural 100%. Aí a minha pergunta para você é: o que tem impedido você de sentar na mesa de Jesus? O que é ou quem tem impedido você de se assentar na mesa do Senhor? Quem? E o porquê você tem lutado de entregar 1% para o Senhor? Você já deu 99%. Por que 1% é tão difícil? Esse jovem negou 1%. Ele já tinha feito 99,9% para Jesus. Mas aquele 1% separou ele do céu. Agora, mês passado, em fevereiro, o pastor Sérgio pregou sobre Zaqueu. Os irmãos lembram da mensagem? No primeiro domingo do mês ele falou sobre Zaqueu. Jesus ia entrando, Zaqueu subiu na árvore e Jesus chega lá debaixo de Zaqueu e fala: ó, desce da árvore porque me convém comer na tua casa. Zaqueu deve ter pulado lá de cima, se arrebentado tudo. Zaqueu era baixinho, era um anão. Aquele homem, sem Jesus pedir nada, ele entregou 100%. Jesus não pediu nada para ele. Ele pediu para o jovem o quê? O dinheiro. Vende tudo que você tem e dá para os pobres, aí você me segue. Jesus só falou: ó, eu vou jantar na tua casa, me convém jantar na tua casa hoje, vamos para lá. E Zaqueu, sabe o que Zaqueu fez? Lembra que eu falei, eu dei o exemplo do vinho? Para o jovem rico, ele pediu dinheiro. Para Zaqueu, ele não pediu nada. E Zaqueu era o quê? Provavelmente milionário. Chefe. Sabe o que Zaqueu fala? Lucas capítulo 19, verso 8, ele fala assim, ó: enquanto isso, Zaqueu se levantou. Jesus estava comendo, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, darei metade das minhas riquezas ao pobre, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus não pediu para ele fazer nada disso. Aí Jesus vira e fala assim, no verso 9: hoje entrou a salvação nessa casa. Olha a diferença, irmãos, quando uma pessoa foca no reino e quando ele foca nas coisas da terra. A pessoa, quando foca no reino, foca nas coisas do alto, ela não tem problema de abrir mão das coisas aqui da terra. Mas quando o seu foco é nas coisas terrestres, você não consegue abrir mão, porque o seu foco nunca foi Jesus, o seu foco é nas coisas materiais. Quem foca em Jesus não tem problema em, como diz a música, let it go, let it go. Não tem problema. Mas se o seu foco é aqui, you can't let it go. Você não consegue deixar ir. Você não consegue. Oi? Irmãos, o que te impede a sentar na mesa de Jesus hoje? O que te está impedindo
de sentar na mesa de Jesus. Não entenda, Jesus assenta na tua mesa. Porém, você, o que impede de sentar e ter um momento de intimidade com Ele? Você já deu 99. O que é esse 1% que tem te impedido de sentar na mesa do Senhor? Pode ser muitas das vezes o orgulho. Pode ser qualquer outra coisa. Prepotência, falta de domínio próprio, controle. O que te impede de sentar na mesa do Senhor hoje? Você sabe por quê que Jesus era tão seletivo das pessoas que iriam se assentar na sua mesa? Porque mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de transformação. Mesa é lugar de propósito. Mesa é lugar de transformação. Para que você se assente na mesa de Jesus, você tem que estar disposto a se tornar uma pessoa vulnerável. Você tem que ser vulnerável. Irmãos, eu vejo Jesus como um Superman. O verdadeiro Superman era Jesus. O super-homem. Lembra qual era a criptonita enfraquecia o Superman? Jesus não tem ponto fraco. O que impedia a visão de raio-x do Superman era o chumbo. Então tudo que tinha chumbo ele não conseguia ver, que é a mesma coisa do raio-x. Se você for fazer um raio-x, o chumbo não permite que a máquina veja certas coisas. Por isso que eles colocam o chumbo para proteger certos órgãos vitais. Porque o raio-x não passa pelo chumbo. Mas, irmãos, quando Jesus olha para você, não tem chumbo que te proteja. Jesus olha para você, Ele vê através de você. Ele consegue ver você assim, ó. Tudo. Então, quando você se senta à mesa de Jesus, não adianta você dizer para Ele, tentar esconder qualquer coisa. Antes mesmo de você tentar falar, Ele já sabe o que está acontecendo. Jesus é assim, ó. Você já parou para pensar o poder que está sobre nós? Que foi delegado para mim e para você? É esse poder, é o poder de Jesus, porque Ele fala, aquele que crê em mim, farão as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Irmãos, você não pode permitir que coisas pequenas tirem o seu foco, porque é isso que o diabo está fazendo ultimamente. Ele está de tal maneira tentando tirar o nosso foco das coisas do alto. Nós temos focado tanto nas coisas aqui, correndo atrás de coisas aqui, que nós temos perdido o verdadeiro foco, que é lá, a eternidade. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele está voltando para buscar você. E se o nosso foco não estiver lá, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás. Foca no Senhor. Salomão, ele diz a seguinte coisa, Provérbios 4, do 25 ao 27. Olhe para frente, mantenha seu olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda. Afasta os teus pés da maldade. Provérbios 4,
do 25 ao 27. Jesus se assentava com todos para levar o reino de Deus, pregar o evangelho e transformar vidas. Porém, nem todos se assentavam com Jesus, porque na mesa de Jesus só assenta discípulo. Na mesa de Jesus só se assenta discípulo. Minha pergunta é: você não foi chamado para ser todo mundo? Lembra aquela conversa de mãe? Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Vocês lembram disso? Você não é todo mundo. Você não foi chamado para ser todo mundo. Você foi chamado para ser discípulo. E para que você se torne um verdadeiro discípulo, você não pode dar para o Senhor só 99,9. Você tem que entregar para Ele 100%. E esse é o nosso desafio como cristão. É entregar 100% ao Senhor. Não seja como o jovem rico que por causa de 1% perdeu a chance da eternidade na presença do Senhor. Não quer dizer que a Bíblia não diz que ele não foi salvo. Okay? Eu não estou jogando o cara no inferno. Entendam bem. Mas por causa de 1%, ele perdeu a chance de sentar na mesa de Jesus. E você? O que é que tem impedido de sentar na mesa de Jesus? O que é que tem esse 1% que você está segurando? O que é que está te impedindo de sentar na mesa do Senhor e ter um momento de comunhão com Ele? Porque na mesa dele só entra quem tem intimidade. Na mesa dele só senta quem tem comunhão. Essa é a minha pergunta para você essa manhã. E eu termino por aqui. Coloque-se de pé para a gente encerrar. Eu vou pedir que você feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E você se examine a si mesmo agora. Você mesmo se examine, se autoexamine. E você pare e pense. Talvez hoje aqui temos pessoas que ainda não entregaram nem 99 para o Senhor. Talvez nós temos pessoas que precisam entregar não só 1%, mas sempre tudo para o Senhor hoje. Talvez você caminhou, está caminhando e está falando assim: eu preciso ter uma transformação na minha vida. Eu preciso nesse momento abrir mão de tudo, porque eu tenho focado aqui e não tenho focado no reino. E se você é essa pessoa que quer se assentar à mesa do Senhor, porque Ele vai sentar na tua mesa, você querendo ou não, Ele vai chegar uma hora, Ele vai sentar na tua mesa. Mas na mesa dele, você se assentaria? Minha pergunta é essa. Se nesse momento Ele chegasse e falasse assim: olha, minha mesa está aqui. Está aqui.
Mas para você sentar nela que você está disposto a abrir mão de você pegar a tua cruz para que me possa seguir? Essa é a minha pergunta para você. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, agora é o momento. Se você já entregou a tua vida, mas você quer refazer essa entrega, está todo mundo de olho fechado, não tem ninguém de olho aberto. Eu não vou te chamar aqui na frente. A única coisa que eu quero perguntar para você, e vou pedir para você fazer, é levantar a mão para mim ver. Se você quer entregar a tua vida para o Senhor, seja 100% ou entregar aquele 1% que tem te impedido de sentar na mesa do Senhor, eu quero desafiar você agora a levantar a sua mão, porque eu estou vendo. Levante a sua mão. Levante a sua mão, só dá um tchau para mim. Pode levantar e abaixar. E eu vou orar por você, eu não vou te chamar aqui na frente. Volto em tua presença. Faça, você tem essa oportunidade agora de entregar a tua chance. Levante a tua mão. Atrás de bênção, Santo, Jesus, Senhor, não deves nada para mim, e mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada pra mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos
satisfaz. Essa música, ela seja a nossa oração hoje. Que você coloque seus olhos no Senhor e que o teu foco a partir de hoje deixe de ser as coisas terrenas, porque você não pertence para esse lugar. Você foi chamado para caminhar no sobrenatural. Você foi chamado para estar na presença do Senhor. O Senhor te chama e te diz: foca nas coisas do alto, porque eu tenho coisas maiores preparadas para você. Porque tudo que está aqui é passageiro, tudo que está aqui vai ficar para trás, você querendo ou não. O teu dinheiro, o teu corpo vai ficar para trás, porque a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo novo na presença do Senhor. Tudo vai ficar para trás, teu carro, tua casa, teu dinheiro, teus bens, a tua conta bancária vai ficar para trás. Hoje você está aqui e num sopro você pode desaparecer, assim, um sopro. Precisamos focar nas coisas do alto. É para isso que você foi chamado. O problema é que você tem lutado com o Senhor e segurado 1%. Você tem focado nas coisas daqui. Para de lutar com Deus. Para de segurar. E abra mão de você. E pega a tua cruz e siga Ele. E eu garanto para você que a tua vida vai mudar. Não estou dizendo que você vai viver uma vida perfeita, porque não existe vida perfeita aqui. A vida perfeita é só na presença dele lá em cima. Aqui nós vamos ter aflições, porque o próprio Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aqui você vai ter aflição, é por isso que ele está falando: vem para mim, entrega 100% para mim, e você vai ver que mesmo você tendo dificuldades, eu farei a diferença na tua vida. Eu farei. Jesus disse. Assente-se na mesa do Senhor hoje. Entregue-se 100% para Ele. Para de ficar lá e cá. Se entregue para Ele. 100%. Leva-me ao primeiro amor. 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 Leva-me. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a quem recorrer. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus dessa igreja. Nós sabemos, Senhor, que Tu habitas, Senhor, entre nós. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor ainda tem grandes coisas preparadas para nós. Eu sei, Senhor, que ainda, Senhor, Tu somente começou, Senhor, a obra. E o Senhor será fiel e justo para terminar aquilo que Tu começaste. Eu sei, Senhor, que essa palavra, Senhor, ha impactado. Eu sei, Senhor, que Tu há de transformar e fazer, Senhor, que as pessoas que estão aqui, Senhor, sejam, Senhor, cheias do Teu sobrenatural. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço no santo nome de Jesus. E que todos digam: irmãos, me dão mais 5 minutos. É rapidinho. Acenda a luz. Nós já estamos, assim, 5 minutos. Eu prometo para os irmãos. Nós temos buscado o poder de Deus. E nós temos visto que Deus, Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós temos aí o testemunho da cura do câncer da mãe do Bruno. E quando Deus, Ele mostra, e quando Deus, Ele revela, é porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Há 2 semanas atrás, eu vou compartilhar isso com os irmãos. Eu tive um sonho sobre o meu tio, que está no hospital. Ele está em coma induzido. Por alguma razão, eu estava pregando o evangelho para ele. Eu estava no Brasil pregando o evangelho. Ele estava sentado e ele estava refutando o evangelho. E eu pregava, ele: eu não quero saber, eu não quero saber. E, irmãos, assim, é um sonho muito, assim, o que Jesus faz é loucura, é doidura. Isso foi 2 semanas atrás, na segunda-feira, de 2 segundas-feiras atrás. Então eu pregava o evangelho, ele estava sentado, sem camisa, com o cigarro no dedo, e eu falava do evangelho para ele, e ele refutava que não sei o que. Irmãos, como um passe de mágica, eu saí da frente dele, eu fui para debaixo de túmulos. Comecei a gatinhar embaixo de túmulos, de cemitério, dentro de um cemitério. E dentro desse cemitério, tinha um sapo com uma vela acesa em cima dele. E eu caminhava de joelho embaixo dos túmulos, caminhando, tentando pegar esse sapo. E eu não conseguia, o sapo pulava. E de repente eu acordei. E fui para a academia, saí da academia, eu liguei para minha mãe e contei o sonho para minha mãe. 2 semanas depois, meu tio começou com um sangramento que ainda não sabem aonde está. Eles estão fazendo exames, descobriram que ele está com início de pneumonia, várias coisas. Então ele, nesse momento, ele está no hospital, em coma, entubado, coma induzido, entubado. Então, quando Deus revela, eu acho que tem um propósito. E eu quero orar por ele agora, como igreja, porque eu sei que Deus vai fazer um milagre. E Deus... E quando minha mãe contou para ele o sonho, ele é aquele tipo de pessoa que, não, ele está louco. Você vê que já foi uma rejeição. Entendeu? Ele está louco. E deu 2 semanas, irmãos, ele foi parado do hospital. Do nada, começou a sangrar. Quando ele ia no banheiro, foi para o hospital e acabou que agora está em coma. Então eu quero pedir para os irmãos fazer uma oração comigo. E nós não sabemos se isso é um ato de macumba que foi feito para ele, que envolve o tal do sapo,
ou se é algo natural para a conversão dele, né? Sobrenatural da parte de Deus para a conversão dele. Porém, nós cremos que Deus pode fazer a diferença e curar ele. Amém? Então vamos orar? Coloque-se de pé. Senhor, nós viemos na Tua presença, nós suplicamos a Ti, Pai, nesse momento. Nós intercedemos, entramos na brecha, entramos, Senhor, com provisão e queremos declarar sobre a vida do Edilson, nesse momento que está no hospital, vida, Senhor. Nós queremos declarar sobre a vida dele cura, Senhor, sobrenatural, Senhor, na vida dele. Se é, Senhor, obra de macumba, Senhor, se é algo maligno, Senhor, nós queremos também agora quebrar, repreender, destronar, Senhor, esses espíritos malignos, Senhor, que estão tentando semear a vida dele, Pai. No nome de Jesus nós profetizamos o sobrenatural, Senhor, no hospital lá em Piracicaba, Senhor, nós profetizamos agora. Nós liberamos sobre a vida dele, Senhor, o sobrenatural, a vida abundante, Senhor, que a Tua palavra nos promete. Nós, Senhor, agora como igreja, como no corpo de Cristo, Senhor, que a Tua palavra diz, Senhor, onde nós concordássemos, assim seria feito, Senhor. Aquilo que nós pedíssemos, Senhor, no Teu nome, Jesus, assim aconteceria. Nós pedimos, Senhor, que ele seja curado, que ele seja restaurado, Senhor, e ele venha se render a Ti, ó Pai, no santo nome de Jesus. Que haja uma transformação, que haja uma libertação, Senhor, na mente dele, Senhor, e ele seja curado agora, Pai, em nome de Jesus, e nós possamos testemunhar, Senhor Jesus, quão grande e quão poderoso, Senhor, é o Teu nome, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e nós já Te agradecemos pela Tua provisão, em nome de Jesus, e que todos digam aleluia. Irmãos, mais um minuto. Semana que vem é o lançamento do tão esperado livro. Eu já nem sei mais o que falar. Eu já comecei também a tradução dele para o inglês e vou estar lançando ele em inglês e em espanhol. Isso é uma vitória muito grande para mim. Entendeu? Então eu conto com os irmãos semana que vem para o lançamento do meu livro. Tragam pessoas. Já chegou, está lá em casa a caixa. Eu comprei 80 livros. Eu mesmo tenho que comprar meus livros para poder passar para os irmãos. Mas depois os irmãos podem comprar no Amazon também. Na última semana de março nós teremos com a gente os pastores Giovanni e a pastora Ângela. Eles são colombianos. Eles são usados muito no ministério profético de Deus. Em cura também eles são usados. São um homem, um casal de Deus. Então eu quero encorajar os irmãos a estar aqui no final de março também. Vai ser sábado às 7:30 da noite e domingo no nosso culto normal. Então eu encorajo os irmãos. A última vez que eles estiveram aqui, a palavra dele foi uma palavra muito simples de entender, uma palavra poderosa. E ele foi usado na vida de muitas pessoas aqui, principalmente na minha. Ele não sabia de nada e tudo que ele falou era o que nós estávamos passando. É formidável. Dia 22, né? É o próximo sábado. Não nesse sábado, em 2 semanas. As irmãs estão convidadas para uma reunião lá na minha casa, um tempo para vocês. Vai ter o lanche, vai ter uma palavra poderosa falando sobre as mulheres virtuosas. Aqui só tem mulher virtuosa, só tem mulher cheia de Deus, top, mulher bonita. Então eu quero encorajar vocês. A Dígia não escutou, tá vendo? Ela não veio, ela não escutou isso aí, tá vendo? Então, irmãs, eu quero encorajar vocês, dia 22, a ir lá, passar um lanchinho, comer um lanchinho, passar um tempo na presença de Deus. Amém? Dia 22, às 5 horas. Ela está indo embora, dá para ela antes que ela vá embora lá. Tem um presentinho para você antes de você ir embora.
Irmãos, é 11h38 ainda, não corre não. Então, dia 22. Então eu quero convidar os irmãos a estar participando. As irmãs, né? Principalmente as irmãs no dia 22. Vai ser bom, vai ser top. E eu acho que é tudo. Amanhã nós temos oração às 7h30. E tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Então vamos encerrar. Amém? Coloque-se de pé para a gente encerrar. Aqui eu não sei vocês, mas eu estou com fome. Amém? Que a graça do nosso Senhor, que o poder do Espírito Santo, que a comunhão dos santos, e que Deus esteja vos guardando em nome de Jesus, no seu entrar, no seu sair, aonde você tocar, aonde você caminhar, que você conquiste no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Aleluia.